A gente vai repercutir, claro, estes dados da indústria um pouco preocupantes com nossa analista e editora de economia, Lucinda Pinto, que já está aqui conosco. Lucinda, uma ótima tarde a você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. E aí, o que dá para a gente extrair destes números? Foi uma surpresa para o mercado. Um ponto percentual, querendo ou não, aí para quem acompanha a economia, é coisa para danar, viu, Lucinda? É verdade. Acho que além do dado consolidado, quer dizer, a indústria como um todo, tem uma observação interessante para a gente observar, que é o fato de que a gente está vendo uma desaceleração mais importante justamente no setor que deveria estar proporcionando ou trazendo uma inovação para a indústria. Então, quando a gente olha para os dados de bens de capital, essa queda de 1,1% é uma demonstração de que a indústria ela não está partindo para uma expansão, quer dizer, ela não está se preparando para um crescimento lá na frente. Os números de bens de capital, que obviamente a gente está falando aqui de máquinas, equipamentos, eles são quase que o indicador antecedente do que vai acontecer com a indústria lá na frente. Se esse dado mostra queda, significa que não está havendo inovação, renovação, ou o investimento em expansão. E nesse contexto, Gabriel, o que a gente consegue observar, até juntando, olhando para outros números que têm sido divulgados a respeito da indústria, é que parece que o Brasil vai ficando para trás mesmo, no momento em que o mundo está investindo tanto em inovação, em tecnologia, em inteligência artificial. Eu até separei aqui uns números do IED, para falar um pouco sobre esse cenário. Esses números, na verdade, se referem ao primeiro trimestre de 2025. Eles não são tão atualizados quanto esses números do IBGE, mas eles já trazem um pouco essa indicação. Então, a gente vê que o crescimento ou a variação, né, de setores de alta tecnologia, ela ficou negativa em 1,3% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o igual período do ano passado. Média e alta tecnologia caiu 2,4%. Quem cresceu foi o setores, né, de média e baixa tecnologia, 2,2%. E o segmento de baixa tecnologia também caiu 0,9%. E no fim das contas, provavelmente, se a gente olhar, atualizar esses números, trouxer agora para esse trimestre, a gente vai ver um retrato muito parecido com isso. E o problema todo é que a gente tem visto muito dinheiro no mundo todo se destinar justamente para investimentos a ver com inteligência artificial e com toda a infraestrutura que envolve isso. Por exemplo, o México tem uma matéria do Financial Times que chama atenção para o fato de que hoje as exportações do México para os Estados Unidos de servidores para data center já supera de automóveis. Historicamente, o México é um grande fornecedor da indústria automotiva para os Estados Unidos. Mas no primeiro trimestre deste ano, já houve um crescimento de 40%, ou melhor, no primeiro trimestre deste ano, 40% de toda a importação de servidores para data center dos Estados Unidos foram enviados pelo México. Isso representa 46,9 bilhões de dólares de exportação pelo México, que supera, portanto, de automóveis. Então, Gabriel, esses números, eles nos alertam, né? Eles nos mostram que, no fim das contas, o Brasil continua sendo um país ligado ou muito dedicado à velha economia. Então, a indústria extrativa, no fim das contas, ainda é aquela que dá alguma sustentação. Você vê que nem isso foi possível dessa vez, mas a indústria extrativa é quem garante aí o resultado da indústria consolidada como um todo. E esses setores que deveriam representar, ou que representam, né, uma questão mais tecnológica, de maior valor agregado, e que poderia proporcionar uma atratividade do Brasil para este momento de corrida para a tecnologia, a gente não está conseguindo ganhar. É verdade que a gente não podemos dizer que o Brasil não tenha esse tipo de indústria. A gente tem, por exemplo, a Embraer, que é um sucesso, que está ganhando, inclusive, espaço quando comparada a outras gigantes globais. Tem a WEG, que também é uma outra grande companhia, muito tecnológica. A gente tem, no setor de petróleo, tem toda a indústria de extração de petróleo em alto mar, mas a gente vê que são casos localizados. Então, tem uma questão mesmo de perder espaço nessa corrida pela tecnologia. E até no caso do petróleo, quando a gente vai
importar um FPSO, uma plataforma para extração de petróleo, vem de fora, né? A gente não produz aqui dentro. Então, o grosso da tecnologia envolvida no desenvolvimento de um dos nossos principais mercados, que é a exploração de petróleo, não vem aqui do país. Mesma coisa com papel e celulose. O Brasil é um dos maiores produtores de papel e celulose do mundo, só que as nossas máquinas para o feitio destes materiais, vêm todas de fora. Ou seja, a gente acaba importando tecnologia e exportando produtos baratinhos e tendo que disputar um espaço aí que normalmente envolve muito mais disputa de preço do que disputa de qualidade para esses produtos, né, Lucinda? Ninguém fala, não, eu quero o petróleo do Brasil, que é o melhor petróleo que existe. Não, o pessoal quer petróleo, no final das contas. É verdade. Então, esse é o problema de você estar competindo apenas nesse mercado de commodities, sejam elas quais forem, né? A gente se vangloria, e é para se vangloriar mesmo, da nosso excelente desempenho no agro. Então, o agronegócio do Brasil, de fato, até está passando aí por questões, né, por desafios também, por conta dessa questão do juro alto, mas historicamente tem sido aí um dos motores de crescimento da economia, a nossa indústria extrativa também, obviamente, mas é pouco, né? Isso nos coloca numa posição, de alguma forma, frágil. Inclusive por conta dessa questão mesmo da disposição, do apetite do investidor global por esse tipo de ativo, por esse tipo de projeto. Então, essa é uma dor que nós vamos lidar e que, obviamente, ela é agravada por conta desse cenário de juros muito altos, né? Não tem o que dizer, quer dizer, é uma indústria que precisa de investimentos de longo prazo, portanto, de financiamentos longos, e com esse juro muito alto, obviamente, esses projetos ficam colocados muitas vezes em banho-maria e obviamente, um outro efeito nocivo dessa situação é a questão mesmo do mercado de trabalho e da fomentação, na verdade, de qualificação de profissionais. Essa indústria mais tecnológica, mais avançada, ela demanda profissionais preparados e, naturalmente, ela fomenta a preparação dessas pessoas, né? E a gente vai ficando para trás, na verdade, quando a gente compete, inclusive, quando a gente olha, inclusive, para a concorrência com pares, né? Como eu mencionei aqui o México. Esse estudo do IED, inclusive, Gabriel, diz que enquanto a indústria mundial cresceu 3,1% em média no primeiro trimestre, o Brasil teve uma retração de 0,1%. E, com isso, a gente perdeu a posição. Estávamos num ranking de 90 países, nós éramos o número 47. E agora caímos, nesse começo de ano, para a posição número 69. Então, é uma questão para se discutir. E o que é triste, né, Gabriel, é que a gente vê tantos debates em torno de resolução da inadimplência da pessoa física, os pequenos problemas ligados ao varejo, que são problemas importantes, mas a gente não tem visto, na verdade, um olhar ou propostas muito mais sólidas pensando nesse desenvolvimento de tecnologia. Ontem nós tivemos o Elos Itatiaia, parceria com a CNN, para discutir justamente indústria, que eu vi muito lá sobre este assunto de industriais, é que não dá para o setor ficar parado esperando alguma política pública, precisa ter essa interação entre o poder público e também o setor privado, porque quem precisa da mão de obra formada é o setor privado, quem pode ajudar é o setor público, mas não existe indústria sem que esses problemas sejam corrigidos. Então há essa percepção do setor privado de que não dá para ficar abanando sentado esperando o governo fazer alguma coisa. Lucinda Pinto, minha cara. Até uma próxima. Uma ótima tarde a você, um bom trabalho. Para você também. Até amanhã.